ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu sou o Gerson Araújo e você está no De Pai para Filho podcast. A gente está nessa série aqui conversando um pouco sobre o pastor do Salmo 23. A gente está vendo o que um pastor faz e a gente descobriu que Deus é o nosso pastor. Então, o que isso significa exatamente? Tá bom? A gente tem uma outra série que está no ar também, que a gente fala sobre relacionamento, sobre homem e mulher, sobre namoro, tudo. Em qualquer série desses nossos podcasts, a gente procura conversar sempre do ponto de vista da Bíblia, daquilo que Deus falou para nós, da palavra de Deus, sobre a nossa história e sobre a nossa vida, tá bom? Nós estamos aqui. Bom, essa é uma conversa que eu falo com os meus filhos. Espero que seja bênção para sua vida também. Se for bênção para sua vida, você é muito, muito bem-vindo aqui, tá bom? Beleza, vamos lá. Bom, aqui a gente vê o Davi falando assim, olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Eu demorei para mudar não é bem a palavra, mas para ter isso de uma forma que alcançasse o meu coração. Porque eu me acostumei. Eu sempre li esse texto milhares de vezes. E parece que chegava um tempo que era a mesma coisa. Parecia que nunca tinha novidade. Bom, mas um dia aconteceu uma novidade e aí eu quero dividir com vocês três. Eu falo vocês três porque a minha conversa são com as minhas crianças, tá bom? Mas se você estiver acompanhando esse podcast, esse episódio, então é para você também, tá bom? Mas só para explicar quando eu falo para vocês três, porque eu tenho 3 filhos e eu converso com eles. Então tá, vamos lá. Lembra que o Salmo 23 é fortemente acompanhado de uma imagem de um pastor cuidando de suas ovelhas? De cara, o Davi escreve, o Senhor é o meu pastor. Depois ele fala que o pastor me faz deitar em pastos verdes, que pede para Deus guiar para águas tranquilas, né? Né, Deus conduz a pessoa, que é uma ovelhinha, para pastos verdejantes e conduz para lugar de águas tranquilas. Então veja, são sempre imagens de um pastor, de um pastoreio. Só que são imagens que a gente não é coisa muito lá da nossa rotina, né? Principalmente para quem mora na cidade grande. Contexto aqui do Brasil, a gente não tem isso muito na nossa cultura, mas na época aqui do Davi, na época de Jesus, né? Essa coisa de pastor e ovelha era algo do cotidiano deles. Era algo que eles faziam assim, falavam como se estivesse falando a coisa mais normal do mundo. Só que para nós aqui não é muito normal, porque eu, por exemplo, não trabalho com coisas agrárias, com coisas agrícolas, com pecuária. Então, assim, alguns detalhes aqui às vezes passa por nós e não tem o mesmo impacto do que teria para uma pessoa que sabe exatamente o que Davi estava vivendo ali, né? Mas uma coisa a gente sabe. Os pastores de ovelha, eles levavam seu rebanho, ficavam num pasto lá num lugar, numa região que tivesse pasto adequado, que tivesse água, que as ovelhas pudessem estar protegidas de outros animais que quisessem caçá-las, né? E o pastor estava ali atento para qualquer necessidade, se uma ovelha precisasse de algum
tratamento, sei lá, ela se machucou, caiu, machucou a perna, sei lá, qualquer coisa. O pastor estava sempre atento para cuidar da ovelha. Tinha aquele negócio que as ovelhas, o pastor e a ovelha estavam tão juntos que um reconhecia a voz do outro. O pastor percebia as necessidades das ovelhas, mas as ovelhas também percebiam, entendiam os comandos do pastor. A voz, quando o pastor chamava, dava orientação, elas iam atrás, elas seguiam o que ele fazia, né? Então, a gente sabe que as ovelhas ficam lá num pasto, num lugar, aí o pasto pode se exaurir, pode acabar, pode não ficar bom mais, e o pastor percebe e fala, a gente precisa ir para um outro pasto, porque esse aqui já não dá mais. Aconteceu alguma coisa, sei lá, tinha um riacho ali, e as ovelhas bebiam daquela água, e lá na montanha teve um deslize. Eu vou chutar o balde aqui da barraca, né? Chutar o pau da barraca. A gente fala que é deixar o nosso pensamento livre, né? Imagina assim, você tem um riacho, o riacho vem lá de uma montanha, e tem um toró lá na montanha, vem um monte de lama, de terra para esse riacho, e aí chega ali, o riacho tá barrento, ultra barrento, e não dá para as ovelhas beberem água de lá. Aí o pastor percebe, a gente precisa ir para outro lugar. Aí o pastor vai deslocar aquele grupo de animais por um determinado período, por uma determinada distância, por um determinado tempo, até chegar num pasto novo, um pasto legal, um pasto verdinho, um pasto que dá para comer bem, um lugar que tem água, um outro lugar que as ovelhas também fiquem bem, fiquem protegidas, né? E aí, esse versículo 4, ele está falando dessa jornada, no momento em que o grupo das ovelhas estão indo de um pasto para um novo pasto que o pastor está orientando, está dando a dica, que ele sabe que lá tem coisa boa. E aí ele fala assim, o Davi fala, o Davi se coloca como uma ovelha, né? Ele já está considerando o Senhor, Deus, como sendo o pastor dele. Aí ele fala, ainda que o quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Veja, olha o que ele está falando aqui, é um negócio muito sério. Ele está vendo que para ele chegar lá naquele outro pasto, ele está passando por um lugar terrível, por um lugar horrível. Esse lugar é um vale, é um lugar de sombra, de morte. É um lugar que passa sensações horríveis, né? E ele fala, ainda que eu ande por aí, eu não vou temer. Peraí, ele não vai temer por quê? Por causa do pastor. Porque ele confia no pastor. Se bobear, ele não está nem olhando para esse vale, ele não está nem aí para o caminho onde ele está indo, porque ele confia tanto em Deus, que ele sabe que não importa o caminho. O caminho pode ser todo plano, bonitinho, asfaltado se for, mas pode ser um plano todo, um projeto. O caminho pode ser todo irregular, cheio de pedras, perto de abismos, com buracos no meio da estrada. É o tal vale da sombra da morte, né? Só que ele não teme, ele nem olha para isso. Ele segue reto junto com o pastor, né? E ele fala, ainda que eu ande para um lugar desse nível, eu não vou temer, gente. Peraí, olha quem tá guiando a gente. Veja o que ele tá fazendo. Não é qualquer um, não. Quem está guiando a gente é simplesmente Deus. Então se é Deus que tá guiando a gente, então vamos de olho fechado. Não tem nem que pensar. Não tem nem que pensar, né? E ele explica, olha, não temerei mal algum. E ele fala por quê? Ele vai ainda dar o porquê. Porque tu quem? Com quem que ele está falando aqui? Está falando com Deus. Ele está se referindo a Deus. Porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está aqui. Está com a gente, está comigo. É o Senhor que é o pastor, eu sou ovelha.
É o Senhor que decide o caminho, o Senhor que sabe o melhor que é para mim, foi o Senhor que percebeu que eu tinha que sair de lá, que o pasto lá, o pasto que a gente estava já não dava mais. E o Senhor está nos levando para qualquer lugar? Não, eu tenho certeza, eu já sei. O Senhor está nos levando para aqueles tais pastos verdejantes. O Senhor está nos levando para aquele lugar que tem águas tranquilas. Então, o caminho não importa. Estou atrás, tô fechado com Deus e não vou abrir, né? Posso até passar por um lugar horrível desse, mas eu sei que se eu me machucar nesse caminho, sabe quem? Eu vou ficar sem tratamento, sem ajuda, sem remédio? Não vou. O meu pastor tá aqui, gente. O meu pastor tá aqui, é Deus. Ele que cuida de mim. Ele sempre cuidou, ele sempre fez isso. Então o caminho, não importa se é um caminho difícil. Nem todos os caminhos são difíceis o tempo todo. Às vezes tem um pedaço que é mais tranquilo, às vezes tem um pedaço que é médio, e às vezes tem um pedaço que é muito difícil. Agora, tem caminhos que são realmente o vale da sombra da morte. O Davi aqui, eu acho que ele tentou encontrar palavras que descrevesse a coisa mais terrível que ele podia conseguir verbalizar. Ele usou essas palavras. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Ele junta palavras, vale. Né? Vale é um lugar lá embaixo, um lugar que as montanhas estão lá em cima. Você é pequenininho passando ali no meio. Né? É um lugar que às vezes o sol não bate direito, bate um período menor, logo tem sombra. É um lugar mais frio. É um lugar... ele fala, tem sombra, tem um lugar de morte. Ele ainda amplificou. Se esse vale for um lugar que qualquer um que passa lá morre, é comido, é devorado, as pedras caem sobre ele. Sabe esse negócio de filme? Veja, ainda que eu passe por um lugar desse. Um lugar que só acontece em filme, mas está acontecendo comigo. O que eu tenho que fazer? Olha, eu sei que é difícil, porque eu tenho que deixar isso para lá e olho pro meu pastor. Então, quando a gente se conecta com Deus e a gente lembra que é Ele que está nos guiando, estamos passando por isso? Estamos, mas é Ele que está nos guiando. Então, não temerei mal algum por causa do meu pastor que está aqui, né? Ele dá uma explicada ainda mais. Ele fala, a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado eram os instrumentos que o pastor lá daquela época usava. Hoje em dia não sei se usa mais isso, né? É aquilo que a gente comentou, o jeito de pastorear um rebanho de vários 1000 anos para trás, pode ser que tenha mudado, as coisas tenham evoluído, tenham modificado, né? Mas naquela época era típico de um pastor de ovelhas ter um cajado. O cajado é uma vara grande que tem uma curvatura numa ponta. Possivelmente ele poderia usar isso tanto para afastar animais como para resgatar, afastar animais ferozes, como para resgatar alguma ovelha que estivesse caindo na beira de algum lugar perigoso e tal. Era um instrumento usado pelo pastor. Então ele tinha uma vara e tinha esse cajado. Veja, eram os recursos técnicos que ele tinha. Então ele está dizendo assim que a vara e o cajado de Deus, então os recursos e o poder de Deus, ele não fala que o protegem. Porque, se ele está passando pelo vale da sombra da morte, ele está precisando de proteção. Não, mas veja que curioso. Ele fala que a vara e o cajado, quer dizer, os recursos técnicos de Deus, o consolam. Ele poderia ter colocado a palavra protegem. Esses instrumentos me protegem. Não. Esses instrumentos só me consolam. É um consolo. Sabe? É uma coisa que vai me ajudar a passar por aqui, passar bem. Apesar da luta, eu vou passar bem. Né? Deus está aqui. Deus está aqui. E os recursos técnicos, o que seria o cajado, a vara do Davi lá naquela época como pastor de ovelhas,
O que Deus usa como cajado e vara, isso vai consolar você. Vai consolar a mim também, né? Então aqui, uau, no versículo anterior, o Davi já estava pedindo, falando para Deus, Deus, eu sou uma ovelha, tô arrebentado por dentro, tô precisando de um refrigério, precisando de justiça. Deus, por amor do seu nome, me guia pela justiça e refrigera a minha alma. Ele está reconhecendo que tudo isso vem de Deus. E aí em seguida fala, olha, eu não preciso temer mal algum. Tudo que Deus fizer vai me consolar. Ele está comigo. E o Senhor está comigo. E eu vou passar bem, vou ficar consolado, eu vou ficar tranquilo. Eu vou chegar passar por essa etapa, ou passar por essa jornada aqui agora, por esse caminho, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande naquilo que é mais terrível, ainda que eu esteja vivendo aquilo que é mais doloroso, mais incrivelmente péssimo para mim, aquilo que não era para ter acontecido, aquilo que eu não sei, não era para estar vivendo isso, não queria isso, mas ainda que as coisas aparentemente, ainda que as coisas tenham escapado ao meu controle, não escaparam do controle de Deus. Ainda que eu passe por esse lugar terrível, o Senhor está aqui. O Senhor não só está aqui, mas Ele está comigo. Ele está me protegendo de todo esse mal. E não preciso nem sequer temer essas coisas, porque Ele vai me consolar, né? Então aqui para mim, de novo, Davi devia estar passando uma situação terrível, 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 terrível. E ele colocou de forma poética, mas não conseguiu esconder que o momento dele era terrível. Mas antes de ele escrever tudo isso, ele falou, o Senhor é o meu pastor. Então do que eu vou sentir falta? Eu estou no vale da sombra da morte, não preciso de nada mais, além do meu pastor. E ele está aqui. Então, beleza. Ainda que a minha alma, Deus, eu preciso de um refrigério que não tá fácil, preciso de justiça. Mas eu sei que a tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor me consola e o Senhor é o responsável para que eu alcance aqueles pastos verdejantes, aquela água tranquila. Então, a gente precisa continuar crendo, fixar os nossos olhos no nosso pastor. E aí, ainda que a gente ande por um vale desse, a gente vai conseguir não temer mal algum. Por causa da nossa força? Não. Por causa da força do nosso Deus, que é o nosso pastor. E a gente, como ovelhinhas, nós não vamos ser abandonados. Nós não vamos ser esquecidos. Nós não vamos ficar fora do rebanho, ainda que venha feras e animais ferozes e inimigos contra nós. O Senhor, o nosso Deus, como o nosso pastor, Ele é aquele que vai nos proteger. Tá bom? Uau! Esse dia do Davi deve ter sido terrível, mas esse dia do Davi está nos lembrando de como é o coração do pastor do Salmo 23. E esse pastor é aquele que cuida de vocês três. Nunca se esqueçam disso. Deus é o pastor que cuida de vocês três, ainda que vocês andem
pelos vales mais terríveis. Vocês não precisam temer, porque o Senhor é com vocês. Porque vocês são ovelhas de Deus. Ainda que vocês estejam machucados por algum buraco que vocês tenham caído, Deus estende a mão dele, o cajado, a vara. Ele protege vocês. Ele se importa e ele nota se vocês estiverem afastados. E ele percebe, ele está disposto a buscar vocês. Ele quer que vocês continuem no rebanho sob a proteção direta dele. Tá bom? Então, creiam. Fiquem firmes no Senhor até o fim. Filhos, fiquem firmes no Senhor até o fim. Nenhuma ovelhinha se perdeu. Nunca, jamais. Nenhuma ovelhinha se perdeu das mãos do nosso Deus. Tá bom? E vocês estão nas mãos dele. Lembrem-se sempre disso. Lembrem-se sempre disso. É isso aí. Eu espero vocês três, viu? Espero vocês três e todos que estiverem com a gente. Eu não faço ideia quantas pessoas, ou se estamos só nós aqui conversando. Mas eu espero vocês no próximo episódio, tá bom? Vai ser bem legal. Deixa o seu like, comente, considere ser um dos nossos apoiadores. É isso aí.